Você foi comprar uma ação e ficou na dúvida se comprava com final 3, com final 4, com final 11? Bom, esse vídeo eu vou mostrar para vocês qual a diferença das ações ordinárias, preferenciais e units e mostrar como que funciona cada uma delas. Bem-vindo aqui ao canal Investidor Consciente. Se você não me conhece, o meu nome é Álvaro e eu compartilho a minha jornada nos investimentos aqui no YouTube toda semana. Hoje eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês que estão na dúvida aí de qual tipo de ação escolher. Toda vez que a gente acaba indo estudar uma empresa, a gente se depara com ações com finais diferentes. Então vou até colocar na tela para vocês verem. Às vezes a gente tem a mesma empresa com 3 variações de ticker, que é esse código que a gente utiliza para comprar ação na bolsa de valores. E esse final, ele muda algumas coisas que é importante que vocês saibam ali na hora da escolha da sua ação. Para a gente usar como exemplo aqui, eu trouxe essas duas empresas, tanto a Sanepar quanto a Petrobras. Quando você vai lá comprar ações da Petrobras, você vai encontrar tanto as ações com final 3, que são ações ordinárias, quanto ações com final 4. E se você for querer investir também na Sanepar, você vai encontrar finais 3, final 4 e também final 11. Mas qual que é a principal diferença entre elas? E começando aqui pelas ações ordinárias, aquelas que tem o final 3, esse tipo de ação ela dá direito ao voto, mas a gente sabe que para os pequenos investidores isso acaba não sendo muito vantajoso, que para você exercer esse direito você precisa ter uma grande quantidade de ações de uma determinada empresa. Então esse é um tipo de ação que geralmente ela está na mão dos controladores, e isso acaba fazendo com que também dentro da bolsa, quando a gente acaba encontrando uma mesma empresa com ações de final 3 e 4, ações 3 acabam tendo um pouco menos de liquidez. Isso é normal, porque grande parte dos papéis estão concentrados ali com os maiores acionistas. E aí as ações com final 4 acabam estando na mão dos investidores, no grande total, e isso acaba dando mais liquidez no mercado. As ações de final 3, elas têm uma vantagem, que elas têm direito ao tag along de no mínimo 80%. O tag along eu vou explicar um pouquinho mais pra frente para não confundir vocês. Na sequência aqui nós temos as ações com final 4, são conhecidas como ações preferenciais. E esse nome se deve ao fato dela dar preferência aos pagamentos de dividendos e de juros sobre capital próprio aos acionistas. E uma outra característica aí dessas ações com final 4 é que caso a empresa que você investiu venha a falir, você vai ter preferência aí na restituição aí do seu capital investido. Então você tem preferência em ser pago primeiro por conta de ter esses papéis preferenciais. E um outro ponto de falar é que na grande maioria das vezes essas ações com final 4 acabam tendo mais liquidez. Isso não é uma regra, pode sim acontecer que uma ação ordinária tenha mais liquidez que uma preferencial, mas na maioria dos casos, vocês podem até pesquisar que vocês vão ver, a grande maioria das ações que estão rodando, que estão no free float, são ações preferenciais, então acaba sim os finais 4 tendo mais liquidez na bolsa. E liquidez é bom por quê, pessoal? Liquidez nada mais é do que o número de ações que estão sendo negociadas ali diariamente. Então, se você compra uma ação e em um momento você precisa vender, é legal que tenha negociações rolando para que você consiga pôr um valor nela e alguém compre. Então, você consegue se desfazer da sua ação com facilidade. Quando você pega, às vezes, empresas que têm uma liquidez muito baixa, às vezes você tem uma dificuldade para vender o seu ativo. Então, muitas vezes, olhar a liquidez de uma empresa é muito importante para na hora que você for negociar ali, for vender, você consiga executar rapidamente e não tenha grandes problemas com isso. Uma das desvantagens aí das ações preferenciais é que elas não obrigatoriamente elas precisam ter o tag along. Claro, hoje em dia a grande maioria das empresas elas estão colocando tag along, que é o que eu vou explicar logo a seguir para vocês entenderem um pouquinho por que ele é importante. Ah, e antes de eu entrar no tag along é importante falar que vocês também podem encontrar ações preferenciais com final 5 e 6. Isso são subdivisões e para você entender um pouquinho melhor, às vezes é preciso que você entre ali no site da empresa que eles vão estar explicando quais são as diferenças entre essas ações. Mas não existe um critério específico, mas é legal eu explicar para vocês que podem ter tanto final 4, mas você também encontra ações com final 5 e com final 6. E aqui na sequência nós temos as ações com final 11. Essas ações são conhecidas como units e ela nada mais é do que um pacote. Dentro de uma unit você pode encontrar um determinado número de ações ordinárias e um determinado número de ações preferenciais. Muitas vezes acontece de ter 2 ações preferenciais e uma ação ordinária.
Na grande maioria das vezes, dentro do pacote, você vai encontrar mais ação preferencial até por conta mesmo da disposição desses papéis no mercado. Mas não existe uma regra. Pode ser que tenha pacotes com 4 ações preferenciais, 2 ações ordinárias, ou pode ser que exista até pacotes com mais ações ordinárias que preferenciais. E essa mescla muitas vezes ajuda na liquidez dos papéis para determinada empresa. Trazendo aqui 2 exemplos para que vocês entendam, a gente tem a ação Sanepar e dentro de uma unit do Sanepar, que é uma ação com final 11, você vai encontrar 2 ações preferenciais e uma ação ordinária. E se a gente já pega o caso aí do Santander, dentro de uma ação unit, a gente vai ter uma ação preferencial e uma ação ordinária. Então, para vocês verem que não existe uma regra. Cada empresa vai compor a sua unit da forma que achar melhor. E uma das vantagens de se ter esse tipo de ação na carteira é que você acaba pegando os benefícios tanto das ações preferenciais quanto das ordinárias. Então você acaba tendo preferência no recebimento de dividendos e juros sobre capital, mas você também acaba tendo o direito de fazer a votação aí nas assembleias caso você tenha um número considerável de ações de uma empresa. E muitas vezes as empresas elas fazem esse tipo de ação unit realmente para aumentar a liquidez da negociação ali dos papéis na bolsa. Isso também ajuda a empresa a aumentar o seu valor de mercado. E agora explicando para vocês o que é o tag along, que é um ponto importante também de se analisar antes de comprar uma ação. O tag along ele já está garantido para quem tem aí ações ordinárias por lei. Então, se você tem ações ordinárias, o mínimo ali que a empresa tem que garantir é 80% de tag along. E como que isso funciona? O tag along ele é uma proteção ali para os pequenos investidores. Digamos que você invista numa empresa e essa empresa ela vai ser comprada por uma outra instituição. E essa empresa vai comprar do acionista majoritário as ações por R$20. Se você tiver um tag along de 80%, você vai receber, você tem o direito de vender as suas ações com 80% do preço que foi pago para o acionista majoritário. Então, nesse caso, você teria o direito de vender a R$16 caso fosse da sua vontade. Se nesse caso você tivesse um tag along de 100%, se foi comprado do acionista majoritário cada ação por R$20, você também poderia ter o direito de vender a sua ação por R$20. Isso é um sistema que eles fazem aí para proteger o pequeno investidor e para que ele tenha garantias ali quando ele investe numa determinada empresa. Mas nos dias atuais, pessoal, como muitas pessoas estão entrando na bolsa, estão investindo, a maioria das empresas estão tendo tag along. Então, se você olha não só as ações ordinárias, que elas são obrigadas a ter, mas você pega as ações preferenciais, a grande maioria das empresas da bolsa com ações preferenciais também tem tag along e a grande maioria hoje é 100%, mas cabe vocês analisarem, pesquisar. Depois eu vou mostrar até, vou pôr até aqui na tela para vocês verem, quando a gente entra aqui no Status Invest, tô aqui no Status, coloquei uma ação da Petrobras preferencial, com final 4. É só vocês rolarem aqui para baixo que vocês vão conseguir ver bem. Vocês vão ver aqui, tag along 100%. Então, por mais que a empresa não é obrigada a ter tag along na ação preferencial, eles fazem isso porque garante uma segurança maior para o investidor e ele se sente mais confortável em comprar aquela ação da empresa. Para fechar aqui sobre o tag along, digamos que você decida, você tem ações ordinárias, a empresa que você investe foi comprada por uma outra empresa e você decide ficar com as ações. Nesse caso pode haver até uma premiação. Às vezes a empresa nova que está comprando essa empresa, às vezes ela pode pagar uma premiação para que os investidores continuem aportando naquela empresa e continuem com seus papéis. Isso nem sempre acontece, mas é possível e quando isso acontece é importante você olhar quem vai ser os novos gestores, né, como que vai ser os controladores dessa empresa, porque você investia numa empresa com X pessoas que você confiava e que tinha uma estratégia. Agora vai ser uma outra empresa que talvez trabalhe de uma outra forma, com outros gestores. Então é importante não só olhar a premiação, mas olhar qual vai ser a visão da empresa daqui para frente. Então, o tag along te ajuda a ter esse direito de, se você quiser, você vende e investe numa outra empresa, ou você continua, mas analisa bem qual vai ser as novas estratégias da empresa. E para complementar aqui, pessoal, no ano de 2000 surgiu um novo mercado. E para fazer parte desse seleto grupo de empresas, as empresas precisam se adequar a algumas práticas de governança que trazem mais transparência e com isso mais segurança para os investidores. Empresas que fazem parte do novo mercado, elas precisam especificamente ter apenas ações ordinárias, ou seja, ações com final 3. Porque assim todos os seus investidores terão direito ao voto. E eu trouxe aqui algumas empresas para vocês verem que fazem parte do novo mercado.
Entre elas, a Vale, a Via Varejo, o Banco do Brasil, a MRV, as lojas Renner e a Natura. E junto com essas novas práticas, o novo mercado, eu acredito que vai ser uma tendência que daqui para frente todas as empresas que forem fazendo IPO e entrando na bolsa terem o ticker com final 3, porque vão fazer parte desse novo mercado, vão passar mais transparência, vão ter algumas normas ali a serem seguidas e todo investidor quer isso, quer mais segurança e quer acreditar nas empresas onde você vai estar colocando o seu dinheiro suado ali, né, todo mês. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido aí esclarecer um pouco da dúvida de vocês. Deu para ver que no final de cada número tem muita diferença e não existe a melhor nem a pior. Cabe a sua estratégia, você vai ver se você quer ter muitas ações e mais para frente às vezes você quer fazer parte da assembleia e dar o seu voto, ou se não, se você prefere realmente ter direito ali, preferência aos dividendos. Então analisa bem, além disso, analisa também os dados fundamentalistas da empresa, vê cada indicador ali, vê se está de acordo com o que você gosta, vê quem está à frente da empresa, qual é a visão da empresa para um futuro. Então tem muita coisa para ser analisada, não somente se uma ação é ordinária, preferencial ou unit. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou até o final, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tô trazendo vídeo toda semana aqui para vocês e com certeza você vai conseguir investir melhor o seu dinheiro acompanhando o nosso conteúdo. Até uma próxima, um abraço, valeu!